Então, metafísica, essa palavra, essa expressão metatafísica, significa em grego aquilo que está além da física. O que está além da física no sentido do livro, né? O livro que Aristóteles escreve. Então, na semana que vem, mais na semana que vem, vocês vão encontrar lá no Google Sala de Aula, o exercício da semana que vem é o depósito do certificado dos cursos que faz tempo que eu estou motivando vocês a realizarem. Então, se vocês não fizeram, tem semana que vem para fazer e encerrar esse material. Aí eu vou deixar esta aula, né, um pouco mais delongada, sobre Aristóteles, e um bem curtinho, de no máximo 5 minutos, um vídeo explicando quem é e o que escreveu Aristóteles, que eu não vou tratar nesse vídeo. Esse vídeo extremamente, nessa aula, extremamente voltada para o texto de Aristóteles, a metafísica. Tá, eu acabei de dizer que este livro, né, é um livro cheio de portas para a gente poder entrar ao pensamento de Aristóteles. Ele tem 14 livros. Tá? Ali você começa no livro 1, você tem uma história da filosofia. Né? Aristóteles vai tratando ali dos autores que o precederam, desde o seu rabino, né, o seu mestre mais próximo, o Platão, até outros grandes e importantes filósofos, os tais dos pré-socráticos. Né? A gente vai ver a importância, né, na expressão tudo é um, né? Essa unidade indivisível da natureza. Né? Então você tem uma primeira diferenciação que o Platão pensava numa dualidade e os pré-socráticos numa unidade. Havia outros também que pensavam até mesmo numa multiplicidade. O que isso faz reflexo hoje na vida da sociedade contemporânea? Vocês podem pesquisar aí, e também apareceu na ficção, mas já é uma matéria que tem no mínimo 30 anos de estudo, que seria o elemento material da natureza, o primeiro elemento. Né? Inclusive em inglês, o livro escrito, traduzido para o português, chama-se A Partícula Maldita de Deus. E não simplesmente a partícula de Deus. É chamado assim, o princípio da matéria. Qual é o princípio da matéria? O princípio da matéria, segundo alguns historiadores, alguns pesquisadores, cientistas, eles acabaram encontrando o princípio da matéria para lá ou para além dos elétrons, nêutrons e prótons. Eles conseguiram encontrar o bóson, chamado bóson de Higgs, fazendo menção ao cientista que deu nome a esse princípio material. Bem, aí nós começamos a ter uma tensão, né, um paradoxo de forças entre o pensamento lógico da razão e a fé, que nos faz, ou pelo menos fez o Ocidente acreditar que o nascimento das coisas se deu por um ato criador de Deus. Tá, mas esse não é o tema, porque Aristóteles também vai tratar de Deus como primeira causa, como motor do mundo, no livro da Metafísica. Nós não vamos tratar deste tema nessa aula. No livro 2 e 3, o Aristóteles vai definir filosofia e alguns problemas que Platão deixa e que a filosofia até então, ali no século IV a.C., tinha, que eles chamam de aporia. Importante entender essa palavra. O que significa aporia? Aporia são questões que não têm conclusão. Questões que não têm conclusão. Como, por exemplo, esse exemplo mesmo. O bóson de Higgs, né, tratado, por exemplo, no filme do Dan Brown, Anjos e Demônios, o princípio da matéria. Ele é suficiente para explicar, né, a evolução a partir de um elemento primordial dessa matéria, do bóson, de todas as coisas existentes em todas as situações que a matéria tem, seja no estado líquido, sólido ou gasoso? É uma pergunta que você pode fazer para a comunidade científica e que eu acredito que ela ainda está em tom aporético, ou seja, ela não tem uma resposta definitiva.
Outra coisa que nós temos aprendido ultimamente, se vocês estão ligados aí na política, é que em ciência faz parte da ciência, faz parte da natureza de uma tese científica não ter resposta plena para tudo. A ciência está sempre em construção. E da natureza da ciência é a sua contradição. Né? Bem, chegamos, pois, ao livro 4. Esse é o livro que me interessa, esse é o livro que nós vamos ler. Se vocês se lembrarem, no primeiro bimestre, nós tínhamos um livro grande chamado República, de Platão, e o livro tinha 10 capítulos, ou 10 livros. Nós elegemos o livro 7º, e dentro do livro 7º havia a discussão sobre o mito da caverna. Famosíssimo, muito estudado, metaforado, escrito, desenhado, comentado, e nós acabamos lendo ali para ter o mínimo de conhecimento desse mito. Homens viviam acorrentados dentro da caverna, observando somente sombras, nunca tiveram acesso à realidade enquanto tal, porque nunca saíram da caverna, nunca puderam olhar para a porta da caverna, nunca tinham visto o sol, e apenas a realidade que eles acreditavam existir era a realidade das sombras. Bem, a gente sabe que alguém, no texto, sai da caverna, tem toda uma dificuldade para se conectar ou se adaptar ao mundo da luz, do sol. O sol é uma metáfora do conhecimento. Quando ele se acostuma, porque foram muitos e muitos e muitos anos na escuridão da caverna, quando ele se acostuma, ele resolve voltar e convencer os seus concidadãos da caverna, dizendo para eles, olha, tudo isso que nós acreditamos até hoje não é verdadeiro. Nós precisamos sair afora. Lá está a verdade. E, obviamente, que ele não foi acolhido, que ele não deram crédito para esse filósofo, que no texto do diálogo platônico é Sócrates. Muito bem. Lá tem resolução a história? Não, não tem. É uma aporia. Por quê? No finalzinho do livro 7º, e isso caiu na prova, o que Platão deixa bem claro para a posteridade? Que o processo de libertação da consciência do homem das trevas da ignorância vai se dar somente pela paideia. Ou, em outras palavras, para que vocês possam entender de maneira mais tranquila. O processo de libertação do homem vai acontecer através da educação, através de um processo de leitura, através de um processo de leitura de mundo, de conhecimento cultural, e isso vai nos libertando das ignorâncias máximas que sobressaem e convivem ao nosso redor. Nesse texto de hoje, que eu já fiz uma apresentação, um livro mais extenso que a República, porque ele tem 14 livros, eu escolhi o livro 4, porque no livro 4 nós teremos, de Aristóteles, uma definição de metafísica. O que eu sugiro para vocês? Né? Eu sugiro que vocês tenham ao menos na mão aí um caderno, um lápis, uma caneta, caderno, um lápis ou uma caneta, para que vocês consigam ir anotando as pequenas sínteses que nós vamos fazer doravante. Então, a cada leitura, a cada amostra do texto, eu vou mostrar para vocês, eu vou falar para vocês uma síntese. E nós vamos utilizar todas as sínteses que nós conseguimos fazer. Eu não sei se eu consigo ler o livro todo, obviamente não, e eu também não sei se eu consigo avançar muito, por conta da linguagem de Aristóteles. Por isso que eu falei que eu precisava de um pouco mais de uma aula, ok? Ó, só para explicar isso, foram quase 20 minutos, então é um Você vai desafio. gravar a aula? A aula está sendo gravada. Ah, tá bom. Aí depois vocês podem ler novamente. Ok? Eu achei esse texto que está nas minhas mãos, ele foi traduzido, bem traduzido, porque existem textos que não são bem traduzidos, pelo professor Giovanni Reali, que é um historiador italiano, já bem senhor. Ele tem várias coisas muito interessantes, mas uma delas, além de nos oferecer sempre um manual de história da filosofia para estudar a filosofia,
o Giovanni Reale é alguém que produz livros de léxicos, de vocabulários, e essa tradução. Né? Aí ela chegou no Brasil, né, em bilíngue, ela é grego e italiano, e um outro professor, que já foi meu professor também, chamado Marcelo Perini, que é da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele traduziu do italiano para o português. Então nós estamos na mão um texto em grego, que foi traduzido para o italiano, e do italiano traduzido para o português. Existe aí um trabalho fenomenal desses dois tradutores para que o texto, na íntegra, em grego, né, então a comparação do que foi escrito em português e italiano, ela é quase 100%, quase, não é 100%, porque ninguém consegue 100% transliterar uma palavra, uma língua para outra. Mas é um texto muito recomendado na academia, é o texto que eu li quando eu era aluno para poder entender o que era a metafísica. E eu comecei, até hoje eu nunca li os 14 livros, para vocês terem uma ideia, não consegui. Mas o livro 4 é um livro muito conhecido meu, o livro 7º, depois, sozinho, sem estar estudando, eu li o livro 1, 2 e 3, também já li o livro 5, depois eu li o livro 10, depois eu li o livro 12, que é onde aparece pela primeira vez. Se vocês não sabem, na Bíblia não existe a palavra Deus. Ela foi colocada posteriormente. Quem criou a palavra ho theos, o Deus, foi o nosso digníssimo Aristóteles. A Bíblia, ela sempre oferece a palavra El, Elohim, El Shaddai, e 4 consoantes que os judeus chamam de tetragrama sagrado. Mas a expressão Deus, né? Então eles usavam Senhor, né? Adonai, mas nunca chamavam, né, a entidade divina de Deus. Em algum momento se misturam culturas, e essa palavra, né, hotheos, que Aristóteles cria e que está no texto da metafísica, ela foi usada pelos cristãos e pelos judeus e por todas as crenças que se seguiram, porque para Aristóteles o Deus é o motor, aquele que produz movimento no mundo, contudo ele não é movido por nada. Ele é um motor que é imóvel. E é uma definição muito ontológica, técnica, para dizer que é Deus, né? Deus é um motor que não se move, mas ele move todas as coisas que existem. Então, o nosso movimento, a nossa ação cotidiana, ela tem o trisque inicial no motor divino. Ele move o teu corpo, a tua alma, de modo que o nosso movimento é proveniente dessa primeira etapa, dessa substância, que é uma palavra importante, fundadora, que é Deus. Não? Então vocês estão tendo agora o texto aí. Como eu disse, ele é bilíngue, nesse texto português e grego. Não vou aqui abordar o texto grego, às vezes alguma palavra mostrar para vocês, mas o que é interessante é que a gente leia o texto. Veja que eles são fragmentos, textos curtos, mas são muito densos. Então a minha única sugestão, até mesmo exigência, é que você copie, você registre aí o resumo daquilo que nós lemos. E em algum momento também, na verdade, eu precisaria da colaboração para que vocês pudessem fazer a experiência de ler e de tentar entender o que está escrito, né? Então, está num tamanho razoável que dá para ler as palavras em português? Alguém pode me ajudar aí com sim ou não? Professor, se tiver como aumentar mais um pouquinho, porque no celular ele está bem pequeno. Vamos lá. E agora, Gustavo? Deu uma melhorada. Deu mais um. Agora ficou bom. Opa, então beleza. O grego não nos importa agora, certo?
Isso para quem fosse aprofundar posteriormente, é preciso ter muita atenção nos termos em grego. Mas hoje, Professor, pois não, Safira? só uma curiosidade, o senhor sabe ler grego? Eu sei. Ai, que legal. Lê aí pra nós, por. Dá uma palhinha. Vocês conseguem... O que está escrito aqui, ó? Primeira palavrinha. Vocês conseguem ler, não? Ó, aqui está escrito estin epistemon tis re peurei tuon re on kai ta tuto uram conta canto auto. Ele está dizendo o seguinte, ó. Essa palavra aqui é importante, ó. Episteme. Episteme é exatamente ciência. Aqui, ó. Episteme. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar, o tradutor está chamando episteme de ciência? Tá, beleza. É uma tradução muito boa. A verificação de tradução acontece através disso. O grego ele é exigido para quem estuda filosofia clássica. No meu caso, como eu fiz teologia, logo após a filosofia, lá nos anos de 2000, eu estudei o Novo Testamento, aí você aprende, e não é difícil aprender primeiras letras do alfabeto grego, porque são pai e mãe do nosso alfabeto, né, o alfabeto latino, do alfabeto português, do alfabeto francês, enfim, é a base do nosso alfabeto, né? E aí você tem que ler o Novo Testamento, né? Em grego, é um grego mais fácil, o da Bíblia, chama koiné, mais complexo esses textos aí de Platão, de Aristóteles, né? Mas sempre com boas traduções você vai acompanhando e sem praticar muito fica um pouco mais complicado, mas sempre é uma exigência, né, da faculdade, o uso da língua materna e a conferência do texto na língua materna. No caso do Aristóteles, é o grego. Então vamos lá. Eu vou começar, depois eu passo a palavra. Ó. Definição de metafísica como ciência do ser enquanto ser. Já começa já com uma paulada em todos nós. Quer dizer, o que é metafísica? Metafísica é a ciência do ser enquanto ser. Mas não faz sentido, que palavra mais complexa. Vamos lá. Existe uma ciência que considera o ser enquanto ser e as propriedades que lhe competem enquanto tal. Ela não se identifica com nenhuma das ciências particulares. De fato, nenhuma das outras ciências considera universalmente o ser enquanto ser, mas delimitando uma parte dele. Uma parte dele. Cada uma estuda as características dessa parte. Assim o fazem, por exemplo, as matemáticas. Olha o que ele está dizendo. Está dizendo o seguinte, a matemática estuda o ser? Estuda. Mas o que ela estuda? Ela estuda a quantidade do ser. Porque matemática estuda o aritmos, a medição, aquilo que faz a relação entre um ponto e outro na geometria. Então, o que é a metafísica, se eu puder definir? A metafísica não é matemática. A matemática é uma ciência, mas ela não estuda a plenitude do ser. A lógica estuda uma parte do ser, porque o ser é dizer a verdade. Mas não é só isso. Então, quando eu estudo lógica, como nós estudamos, o argumento, a retórica, eu aprendo que o ser é aquilo que é dito de verdadeiro. O ser não é dito da mentira. O ser é dito da verdade. É dito da verdade. E a matemática, ela é uma parte das categorias de Aristóteles que estuda a quantidade. Ou seja, as relações, né, entre o uno, a unidade, e o múltiplo. Bem, eu estou explicando e estou complexando. Vamos à síntese desse texto, de primeiro momento. Ora, dado que buscamos as causas e os princípios supremos, é evidente que esses devem ser causa e princípios de uma realidade que é por si.
Se também os que buscavam os elementos dos seres buscavam esses princípios supremos, ele está falando dos pré-socráticos. Necessariamente aqueles elementos não eram elementos do ser acidental, mas do ser enquanto ser. Portanto, também nós devemos buscar as causas do ser enquanto ser. Gente, 2 parágrafos. Qual que é a primeira e a principal ideia desse texto? Uma só. Metafísica é a ciência do ser total. Metafísica é a ciência do ser na totalidade, do ser enquanto ser. Não é do ser enquanto matemática, enquanto geografia, enquanto ciência, biologia. Não. Essas outras ciências estudam aspectos do ser. Antropologia, por exemplo. Antropologia, ela estuda o ser humano. Mas entender o ser humano não é entender o ser plenamente. É entender um aspecto do ser, o que é ser humano. A teologia, a tão chamada filosofia primeira, a teologia, ela é exatamente o estudo, das causas primeiras, de Deus, do movimento, da substância primordial. Ela está bem a filosofia como causa primeira, a teologia, elas estão bem próximas da metafísica, mas a metafísica está um pouquinho ainda na frente, né? Então, se a gente fosse fazer uma hierarquia de disciplinas, a metafísica é a disciplina que tem a principal vocação de estudar. Ela quer entender tudo, porque tudo está em tudo. Me fiz entender, porque se eu não me fiz entender, eu preciso me fazer. O que é a metafísica? Por favor, alguém me ajude aí. Numa para ler, palavra. professor? Pode falar. É para ler? Também pode. Alguém escreveu. Você escreveu o nome. Você falou até onde? O que você entendeu, Gustavo? O que é metafísica? É uma ciência. Metafísica é uma ciência que está acima das outras. Ok? Até aqui? A metafísica é uma ciência, ela está acima das outras. Por que ela está acima das outras? Porque ela vai estudar o ser. O que é o ser? Nós não sabemos ainda. O ser na totalidade. Não é o ser enquanto estuda este ou aquele objeto, mas é o ser na totalidade. Escrevam isso, por favor. Isso é um primeiro ponto da metafísica. O Gustavo estava, ele acabou saindo, não sei se voltou, mas se alguém puder ler a segunda parte bem calmamente, para a gente poder... Ok, sem problema. Para a gente poder dar um passo a mais nesse texto. Vamos lá. Os significados do ser, as relações entre o uno e o ser, e as várias noções que entram no âmbito da ciência do ser. Alguém pode Eu começar? posso ler? Vamos lá. Devagarzinho para ver se a gente entende. Vamos lá. O ser se diz em múltiplos significados, mas sempre em referência a uma unidade e a uma realidade determinada. O ser, portanto, não se diz por mera homonímia, mas do mesmo modo como chamamos salutar tudo o que se refere à saúde, seja enquanto a conversa, seja enquanto a produz, seja enquanto é sintoma dela, seja enquanto é capaz de recebê-la, ou também do modo como dizemos médico, tudo o que se refere à medicina, seja enquanto a possui, seja enquanto é inclinado a ela por natureza. Muito bem. Você vai continuar a leitura. O ser, a gente pode dizer ele de muitos modos. Daí ele vai dar um exemplo. O que é salutar? Salutar vem de salvação.
Salvação vem de saúde, vem de estar bem. Então ele está falando, olha, tudo que se refere à saúde, seja enquanto nós conservamos a saúde, produzimos saúde, né, sentimos sintomas da saúde, tudo isso são modos de dizer o ser saudável. E até mesmo o médico. O médico é aquele que protege a saúde, mas também aquele que se refere ao estudo sobre a saúde, que é a medicina. Então, nesse exemplo, ele está dizendo o seguinte, olha, a ciência do ser enquanto ser, ela cuida, por exemplo, da saúde. Ser saudável, trabalhar com o afeto da vida em estado de saúde, é um aspecto do ser. Né? Então, seja enquanto inclinado a ela por natureza. Pode continuar, por favor? Seja enquanto é obra da medicina. E poderemos aduzir ainda outros exemplos de coisas que se dizem de modo semelhante a estas. Assim também, o ser se diz em muitos sentidos, mas todos em referência a um único princípio. Algumas coisas são ditas ser porque são substância, outras porque afecções das substâncias, outras porque são vias que levam às substâncias, ou porque são corrupções, ou privações, ou qualidades, ou causas produtoras, ou geradoras, tanto da substância como do que se refere à substância, ou porque negações de algumas destas, ou até mesmo da própria substância. Por isso, até mesmo o não ser, dizemos que é não ser. Então, ele está oferecendo aqui, gente, o primeiro indício do ser. O ser é substância. Quando a gente fala essa palavra, a gente pode ficar muito confuso, né? Então, eu vou resumir o que nós lemos até agora. A metafísica é a ciência do ser enquanto ser. Essa é a totalidade do ser, ponto, ok? Metafísica é a ciência do ser, vai estudar a totalidade do ser. 2. O ser se diz de muitos modos, mas é preciso que a gente apreenda, pelo menos, um caminho de chegar a ele. E esse caminho é dito através, ou ele é revelado, ele é nos dado através da primeira grande categoria, até mesmo da lógica, que é o ser é a substância. Agora, o que vem a ser essa substância? A substância ela pode ser uma qualidade, uma produtora, uma geradora, até mesmo uma privação, como acabamos de ler. Por exemplo, quando eu quero dizer que uma coisa não é, eu afirmo, né? Olha, por isso, quando até mesmo o não ser, nós dizemos que ele é não ser. Então, o ser é não ser significa que ele não é. Repito, vou repetir. Quando eu digo que o não ser é não ser, eu estou afirmando não ser. E aí eu estou produzindo ser. Então, o ser é tão complexo, o ser é tão complexo que ele também está na privação, ele também está no não é, no não ser. Então, resumidamente, a metafísica é a ciência do ser enquanto ser, é a ciência da totalidade. Ponto. A metafísica, ao estudar a multiplicidade da forma que o ser aparece no mundo, ela se utiliza de um caminho para nos mostrar de como percebê-lo, que é a via da substância. Se não deu para copiar agora, na revisão da aula, depois vocês poderiam e deverão fazer. Né? Bem, a gente pode também agora mudar a leitura, mas também pode continuar com a mesma pessoa que está lendo, que eu não sei, é a Maria que está lendo? Sou eu.
Safira, você pode continuar então mais um trechinho, por favor? Ora, como existe uma única ciência de todas as coisas que são ditas salutares, assim também nos outros casos. De fato, não só compete a uma única ciência o estudo das coisas que se utilizem, que se dizem num único sentido, mas também o estudo das coisas que se dizem em diversos sentidos, porém em referência a uma única natureza. De fato, também estas, de certo modo, se dizem num único sentido. É evidente, portanto, que os seres são objeto de uma única ciência, juntamente enquanto seres. Todavia, a ciência tem como objeto, essencialmente, o que é primeiro, ou seja, aquilo de que depende e pelo que é denominado todo o resto. Portanto, se o primeiro é a substância, o filósofo deverá conhecer as causas e os princípios da substância. Muito bem. Nesse trecho de parágrafo, vocês percebem que ficou mais claro? Olha só, a metafísica estuda o ser na totalidade. Ok? Para todos? Essa frase? A metafísica, ela estuda o ser na totalidade. Só que, para Aristóteles, o ser não se diz de uma única maneira. Eu não disse para vocês ainda o que é o ser. Nós estamos pesquisando ele. Nós estamos sendo cientistas agora. Só que ele vai dizer que o ser, ele não se revela de uma maneira unívoca, de uma maneira única. Ele se diz de vários modos. Eu posso dizer ser humano. Dentro do ser humano, nós temos os gêneros. Para não entrar em contradição, né, com a concepção de gênero no século XXI, para Aristóteles, o gênero é o homem e a mulher. Hoje você tem concepções tentando criar outras rotinas e outras definições, até mesmo de gênero. Você tem o transgênero, você tem vários rótulos e definições de binário, não binário, né, que querem demonstrar o que a pessoa é, inclusive para responder questionário, né? O mundo está avançando, mas o Aristóteles vai dizer, olha, você tem o ser humano ele é ser humano homem e mulher, para ser mais exato, Aristóteles diria ser humano macho e fêmea. Então eu estou dizendo ser, quando eu digo, olha, o ser é mulher, o ser é fêmea. O ser fêmea, e ela pode ou não ser mãe. Então existe o ser que é mãe e o ser que não é mãe. Mas o ser que não é mãe é ser. O ser que não é mãe é ser. Tanto quanto o ser que é mãe é ser. E tanto quanto o homem que não pode ser mãe, mesmo que queira, é ser. Então, resumindo, o ser pode ser dito de várias maneiras. De várias maneiras. De múltiplos modos. Agora, existe um primeiro modo que nós, que estamos estudando ele, precisamos nos atentar. E a Safira acabou de ler. É a substância. Olha aqui, o final do parágrafo. O primeiro modo é a substância. Nós, filósofos, deveremos conhecer as causas e os princípios dessa substância. Vamos lá? Mais um trechinho? De cada gênero de coisas existe uma sensação única e também uma ciência única. Por exemplo, a gramática, que é uma ciência única, estuda todos os sons. Por isso, é tarefa de uma ciência única
quanto ao gênero, estudar também todas as espécies do ser enquanto ser. E é tarefa das várias espécies dessa ciência estudar as várias espécies de ser enquanto ser. Então, aqui, ó, ele usou lá atrás a medicina. Tudo que diz respeito à saúde está ligado à medicina. E manter a vida saudável é um modo de ser. Aqui já disse, a gramática, que é uma outra ciência que estuda as relações dos sons, da linguagem, cabe a ela, né, tramitar sobre todos esses temas dos sons e da linguagem. Mas, ele de novo está relembrando, existe uma ciência que não vai tratar do som ou da saúde, não vai tratar do homem ou da mulher, vai tratar do ser enquanto ser. Que ciência é essa? A metafísica. Qual é o caminho de entrada para estudar, conhecer essa ciência? É a substância. Agora vou eu um pouquinho, olha só. Atenção. Ora, o ser e o um são a mesma coisa e uma realidade única. Olha só, gente. Então, eu sei que é bem complexa a linguagem, mas é preciso que a gente dê atenção a isso. Olha só. O ser e o um são a mesma coisa e uma realidade única. Quando eu entender, quando nós entendermos o que é ser, nós vamos ver que no ser estão todas as coisas. Desde a saúde, o som, nós, Deus e qualquer elemento que exista no mundo. Porque o ser é um. E ele se diz de vários modos. Vocês estão entendendo que Aristóteles está tentando nos dizer que existe uma realidade plenamente substancial que gerou todas as coisas? E ele não está chamando isso de divino. Ele está dizendo que o ser se manifestou numa unidade, porque o ser e o um trata-se de uma única coisa somente. Então, grifem ou escrevam esta frase, ela é importante. Eu vou fazer um resumo no final da aula do caminho que nós construímos para todos, e esse resumo vai ajudar vocês depois a fazer o exercício lá para a prova, que é o mais importante. Mas eu queria avançar um pouquinho. Então, ora, o ser e o um são a mesma coisa e uma realidade única, enquanto se implicam reciprocamente um ao outro, assim como se implicam reciprocamente princípio e causa, ainda que não sejam passíveis de expressão com uma única noção. Então, está dizendo, eu não vou conseguir dizer para vocês o que é ser e unidade com um único termo, não vou conseguir. Mas não mudaria nada se os considerássemos idênticos. Também na noção, o que seria até uma vantagem. Se eu conseguisse, ele está dizendo, explicar para vocês que ser e um são o mesmo, seria uma vantagem para entender o que é, qual é a finalidade desse estudo. De fato, as expressões homem e um homem não significam a mesma coisa? Do mesmo modo que homem e é homem. Não se diz nada de diferente quando se duplica a expressão um homem e se diz é um homem. Com efeito, é evidente que o ser do homem não se separa da unidade do homem, nem da geração, nem da corrupção. E o mesmo também vale para o um. Então, se eu digo um homem, eu estou falando de uma unidade. E aqui eu estou falando de uma definição. É um homem. Uma unidade, um homem. Aqui é quantidade, eu estou quantificando o homem. E aqui eu estou dizendo o que ele é. É um homem. Por conseguinte, é evidente que o acréscimo, nesses casos, apenas repete a mesma coisa, e que o um não é algo diferente além do ser. Deixa eu ver aqui. O 2 é um pouco extenso.
Só para lembrar que a gente vai mais um pouquinho, daqui a pouco eu encerro, e aí vocês vê. Ok, obrigado. Pessoal, quero fazer um caminho com vocês até onde a gente foi, né? Se vocês estiverem com lápis e caneta, vamos anotar. Primeira coisa, a metafísica é a ciência do ser. O que nós lemos até agora? Para compreender, vamos primeiro pegar as ideias principais desse autor. A metafísica é a ciência do ser. A metafísica. Professor, Pois não. é para copiar isso que o senhor está falando, né? Isso. Deixa eu ver aqui. A metafísica É a ciência do ser. Posso mandar assim. Eu vou mandar não o livro inteiro, só aquilo que a gente lê, porque senão esse livro é muito extenso, ele tem 400 páginas, tá bom, Safira? Eu vou mandar só o livro 4 e o trecho que a gente for ler. Bem curtinho. Não me interessa avançar muito, mas me interessa que vocês consigam entender essa linguagem que é extremamente complicada. Né? Então a gente está no coração ali da filosofia. Você pode dizer para todo mundo, eu estudei metafísica hoje. E por que é mais difícil estudar metafísica? Por que a linguagem é difícil? Porque nós não estamos mais na linguagem da física, na linguagem daquilo que a gente conhece, a gente toca, do sensação. A gente está numa linguagem além de, para além de. Então a primeira, né, para repetir, a metafísica é a ciência do ser. É uma abordagem da totalidade do ser. Escrevam aí. É uma abordagem da totalidade do ser. O que eu quero dizer com isso, meus queridos? Eu não estou estudando alguma fração de conhecimento, nem mesmo a matemática. E ele deu exemplo. A matemática é um modo de entender o mundo quantitativamente, nem é substancialmente. E olha que para os gregos a matemática era uma ciência sublime. Então nós estamos dentro da esfera do pensamento onde a mais exata das ciências, a matemática, a mais sublime das ciências, que para Pitágoras era até mesmo uma ciência mística, não. A metafísica está acima da matemática. A matemática ela é importante porque dentro das 10 categorias, a matemática explica uma delas, que é a quantidade, a simetria, o método de avaliar os contraditórios. Mas a metafísica está além. Então, repito as duas frases que são importantes. A metafísica é a ciência do ser, é uma abordagem da totalidade do ser. Agora, abre aspas, escreva assim, é a ciência do ser enquanto ser. Essa é uma frase, tipo assim, hoje... Pois não, pode falar. Pode repetir para mim? Repito. Só dar o exemplo de hoje. Hoje você vai estar sentado na mesa com alguma família, com algum amigo, primo, amigo, namorado, enfim, qualquer pessoa. Aí você vai... eu penso que tudo isso que nós estamos conversando é tão importante como entender a metafísica. Porque a metafísica é a ciência do ser enquanto ser. E deixa todo mundo doido na sua casa. Fale uma frase de efeito. Né? Mas não diga como quem está sendo... Diga com... O que é essa ciência que o Aristóteles percebeu? É uma ciência que vai desde Deus, do motor que não se move, mas que move tudo que é movido, até
o mínimo verme que está esperando o nosso corpo para comê-lo. Olha que chique. Não é chique isso? Esta ciência, a metafísica, ela vai de Deus, seja lá o que for Deus. Mas o Aristóteles está tentando entender um motor que move as coisas e vai até o verme que está esperando o nosso cadáver para nos comer. Vocês sabem onde é que está escrito isso, gente? Alguém conhece essa frase? Não, senhor. Ô, louco. Não. Estou tentando achar aqui para dar a citação specula speculorum, né? Gente, dá uma olhadinha no chat. Ao verme, tá me ouvindo, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. A obra, desde o início, apresenta o autor já falecido, que é o Brás Cubas, e a dedicatória mostra a quem lê o livro que Brás Cubas está morto, né? Ou seja, Isso é para copiar? não, isso é só um parênteses, tá bom? É a dedicatória do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? De Machado de Assis. É para fazer referência ao que estou dizendo. Quer dizer, o Aristóteles está querendo mostrar para a gente que existe uma ciência que tenta entender tudo ao mesmo tempo no mundo. Né? Vocês conhecem, não? Albert Einstein, vocês conhecem também aquele cadeirante falecido há poucos anos, uma sumidade intelectual, o Stephen Hawking. O Stephen Hawking, ele se doutorou já com a sua doença em andamento, e ele, junto com outros grandes autores, Marcelo Gleiser, que é um astrofísico brasileiro que trabalha na NASA, né? Não é esse ministro do Jair Bolsonaro, não. Ele não é um astronauta. Ele é um astrofísico. Ele quer entender como nasceu os universos possíveis. A metafísica é muito ajudante dele. Então, eles têm um livro, né, o Marcelo Gleiser, O Universo numa Casquinha de Nós. Todo o universo está pintado na asa da borboleta. Gente, é muito complexo isso. Então, nós estamos entrando nesse caminho. A filosofia está nos apontando, mas para que eu quero saber isso? Porque isso é a chave da nossa realização, do fim dos nossos medos, do fim da submissão à teoria de outras pessoas. Né? E aí a gente vai continuando. Vou repetir, então, para quem me solicitou. A metafísica é a ciência do ser. Gente, depois eu escrevo, ponho lá para vocês também, junto com o livro, tá bom? É uma abordagem da
totalidade do ser. Aspa é a ciência do ser enquanto ser. O primeiro ponto que nós lemos foi esse. Professor, ainda não entendi isso, não tem problema. Anote essas 3 informações. A segunda informação, o ser se dá de múltiplas maneiras. Aqui mesmo, ele se dá em forma de virtualidade, de realidade, em forma de linguagem, em forma de feminismo, feminino e masculino, em forma de compreensão linguística, em forma de não compreensão, em forma de explicação e de compreensão. O ser se dá de múltiplos modos, de múltiplas maneiras. Contudo, olha só, isso é importante. Contudo, primeiro modo é a substância. Estão me acompanhando? Só um minutinho. Repete comigo, professor. Vou repetir. Esse livro 1 sempre some, viu? Onde está essa bodega? Já achei. Vamos pegar um intérprete aqui, ó. Olha o intérprete. Giovanni Reale, ok? Aristóteles. Eu não vou pedir para vocês anotarem nada do que eu vou falar agora, antes das definições que nós já alcançamos. Mas olha, o ser, ele tem 10 categorias. Nós estamos estudando a primeira categoria do ser, que é a substância. Ou 10 gêneros. Depois tem qualidade, quantidade, relação, ação, paixão, tempo, ter e jazer. Para a gente entender um objeto, que as coisas estão na casca de nós, ou tudo está em tudo, que o ser se diz dessa maneira, nós precisamos entender essas 10 categorias e aplicá-las a todo objeto, ser, entidade, conhecimento que temos. Não é fácil, e por isso que estamos aqui para fazê-lo. Então, repetindo, o ser se dá de múltiplos modos, de múltiplas maneiras. Contudo, o primeiro modo é 3, são mesmo. Depois eu coloco lá para vocês. Eu queria, agora, eu acho que é importante a gente eu achei que uma resenha, depois eu vou mandar para vocês. Começa com a ciência das causas, passa a ciência do ser, substância, o que é substância, quais substâncias existem,
e o que é substância suprassensível, que está além do sensível, que Aristóteles vai chamar de Deus. Né? Mas não vou adiantar isso agora. Eu quero ir para o texto primeiro, que é mais importante. Repetindo e concluindo, a metafísica é a ciência do ser, é a totalidade do ser. A metafísica, ela admite que o ser é dito de múltiplos modos. Contudo, o primeiro modo, a primeira maneira de entendermos o ser é pela substância. Precisamos definir o que é substância, não é verdade? O ser é uno, o ser e o uno são o mesmo. Né? Para a gente começar a definição, escrevam aí. Substância é aquilo que indica o que a coisa é. Vou repetir. Substância ou essência é o termo que indica que uma coisa é. Quer ver um exemplo? A Safira que estava lendo, a Maria Clara. Vocês sabem o que vocês são? Não, acho que não. Você sabe se definir? Não. Você tem uma substância. Nós todos temos uma substância. Essa substância faz com que eu seja eu, o Elder seja o Elder, a Maria Clara seja a Maria Clara, a Safira, e cada um de nós o que nós somos. Isso, para Aristóteles, chama-se substância. Qual é a substância ou é a essência de cada um de nós? Nós não sabemos direito. Agora, esta substância, ela faz com que eu, Elder, Maria Clara e Safira, participemos da unidade do ser, de modo que nós não sabemos o que nós somos individualmente e muito menos coletivamente. Então, é uma ciência de muita indagação. Né? Bem, antes de concluir, voltemos ao texto, né? Vocês estão com ele aberto aí. Eu gostaria que vocês, a gente lesse só essas 3 linhas finais e aqui que eu vou parar. Ô, Safira, já que você leu toda a nossa aula, você poderia encerrar a leitura dessas 3 linhas, por favor? Posso sim. Vamos lá. Além disso, a substância de cada coisa é uma unidade, e não de maneira acidental. Do mesmo modo, ela também é essencialmente um ser. Muito bem. Apareceu uma palavra importante aí, de maneira acidental. Eu vou fechar aqui. Gente, eu estou me encaminhando para o encerramento, tá? Para vocês poderem dar uma descansada, etc. Ó, de modo acidental significa que eu tenho em mim, nós temos em nós elementos essenciais que não mudam. A Safira bebê é a mesma Safira de 15 anos ou mais, será a mesma Safira com 40, 50, 60, até quando ela existir, antes que o verme a corroa. Não vai mudar. Professor, mas a gente muda. A gente muda durante a vida, muda a maneira de pensar, muda a maneira de vestir, muda a maneira de tratar o outro, muda a maneira de encarar o casamento, o sexo, a vida. E a gente muda, não muda? Parece que muda. Tá. O que muda para Aristóteles são os acidentes. O acidente não faz parte do nosso ser. O ser é imutável. Agora, aquilo que, né, faz com que a gente mude, o acidental, ele não vai mudar a substância. Nunca. De modo que aquilo que nós somos em essência desde que nascemos, assim o seremos até que morremos.
Ponto. Aquilo que mudamos acidentalmente, e você pode olhar para si mesmo, né? Vocês que estão começando o processo da juventude, olhe para quando você estava lá no ensino fundamental e veja que muitas coisas que você hoje olha e fala, olha como eu era bobinho, como eu era meio panaquinha, sei lá, meio ingênuo, vamos usar essa palavra, melhor, como eu era ingênuo. Pode perceber que há coisas lá no ensino fundamental que você até hoje tem como um pilar não mutável da sua vida. Eu não estou falando na totalidade. Você tem que fazer um exercício de olhar para dentro. Eu tenho 40 anos, eu consigo perceber o Rodrigo criança em mim, o Rodrigo jovem em mim, o Rodrigo religioso em mim, o Rodrigo pai, casado, o mesmo. E consigo perceber as mudanças que foram sendo feitas, né, na minha vida. Eu me lembro de ter lido esse texto numa noite de sábado, relido, na verdade eu já tinha estudado. Eu peguei esse texto de Aristóteles, eu tinha uma lousa grande de escola, onde eu morava, e eu não tinha nada para fazer sábado à noite. Olha aqui, e eu não tinha usado nenhum tipo de droga, não, nem bebido. Eu escrevi todas as ideias que eu fui conseguindo perceber desse texto na lousa. Porque uma coisa que nunca eu consegui perceber que se afastou de mim foi a vontade de aprender novidade. Isso está presente na criança Rodrigo, está presente no jovem Rodrigo, está presente no adulto Rodrigo. E provavelmente, se eu tiver consciência humana, consciência da realidade, vai estar presente no velho Rodrigo. Então, essas e outras nos ajudam a entender a complexidade do pensamento de Aristóteles. Vou ficar devendo para vocês duas coisas hoje. Uma, eu acho que a gente caminhou legal. É uma definição mais elevada de substância e a outra de acidente. Ok? Um feedback da aula, por favor. Vocês acharam muito complexo? Linguagem? Sim, né? É, um pouquinho. Tá, mas conseguiram entender o coração do negócio? Mais ou menos? É, até que sim. Né? Até que sim. Dá para distinguir, por exemplo, a filosofia, dentro da filosofia, a filosofia mãe, assim, seria a metafísica. Né? Você tem filosofia política. A política, olha só, a política vai tratar do ser social. O que é o ser social? A convivência entre os homens, a relação entre os homens nos pactos, é um aspecto do ser. A política não é tudo. A economia vai pensar em como a distribuição de renda e de bens faz com que haja uma harmonia, né? E a vida social, uma visão. Né? Não é essa visão que o ontólogo, né? Ou seja, aquele que pratica metafísica, ontologia, está preocupado. Ele está preocupado com o ser, enquanto ser. O que é esta expressão? E nós temos que dar conta dela até a próxima aula. Nós teremos mais uma aula sobre a metafísica, e aí eu vou tentar jogar para vocês elementos definidores que podem ajudar a gente na leitura, né? Mas eu queria a experiência de ler o Aristóteles, que é uma maravilha, né? Não é fácil, e vocês estão de parabéns. Obrigado a Safira por ter nos ajudado. Queria agradecer a vocês que ficaram até agora, né? E desejar um bom final de semana. O senhor também, Os que são meus tutorandos, hoje às 2h, nós temos um pequeno encontro via Meet, eu já mandei o link, né? Tem alguns do primeiro A, B e C. O D não tem. Deixa eu ver. Não, tem um do D. A Samira, eu não vi a Samira na aula. Está aí. Não vi. Mas, de todo modo, eu vou esperar vocês. Será uma coisa também de 30 minutos, né, para os meus tutorandos. Isso é só para os meus tutorandos. Ok? Um abração, gente. Obrigado. Bom final de semana. Obrigado pela paciência aí de um pouquinho mais de aula.
Que Deus abençoe a todos nós. Até mais. Valeu, professor. Com Deus. Bom fim de Olá. semana. Tchau, professor. Bom fim de Professor, semana. bom final de semana. Muito obrigada pela Nós Tchau, aula. ouvimos. professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Letícia. Luiz Guilherme, Ana Júlia, Nicolas, Laís e Elder, o prefeito. Tchau, professor. Tchau, Ana Júlia. Eu fiz um caminho aqui de 5 passos, né? E eu gostaria de... Esse aqui é um livro de ensaio introdutório do meu Giovanni Reale, porque a coleção traz 3 obras, né? E o capítulo 4 chama A Componente Ontológica, Doutrina Aristotélica do Ser. Né? Então, vou me dar o direito de fazer uma pequena leitura. Vimos que, além de ser definida como doutrina das causas, a metafísica é definida por Aristóteles como doutrina do ser. E precisamente do ser enquanto ser. Então, o que é o ser? On enai. O que é o ser? On enai. O ser enquanto ser? On re on. Então, o que é o ser? On enai. E o que é o ser enquanto ser? Hon et hon. Hon re on. Hon é on. O que é, portanto, o ser? Primeira pergunta. Parmênides, né? Muitos não tivemos contato ainda com Parmênides. Parmênides tem um poema, né, onde a deusa diz para ele que ser e pensar é o mesmo, onde vai surgir 3 princípios do ser que nós aplicamos para a lógica. O que é e não pode deixar de ser. O que não é, não pode vir a ser. E entre as coisas que são e não são, ou entre o que é e não há um terceiro. Ou seja, princípio do terceiro excluído. Princípio da identidade, o que é. Princípio da não contradição, o que não é e não pode vir a ser, o que seria contraditório. E o princípio do terceiro excluído, entre o que é e o que não é, nada há. Parmênides e o eleatismo tinham acreditado que o ser só podia ser concebido como absolutamente idêntico. Pan estin homoion, desculpe. Pan estin homoion, está no fragmento 8.23. Isto é, em termos aristotélicos, que o ser só podia ser entendido num sentido único. Monacons, ou mônados, ou seja, univocamente. Né? Então, aqui eu queria abrir um parênteses para a gente poder...
fazer um parênteses, vou colocar um vídeo para vocês darem uma olhada, né, sobre a origem do termo. Vou fechar agora a minha, para ficar melhor a apresentação para vocês. Provavelmente você sabe quem foi Aristóteles, filósofo grego, aluno de Platão, professor de Alexandre o Grande. Escreveu muitas obras sobre lógica, astronomia, ética, política, retórica, artes e assim por diante. Bem, por que falar dele? Porque hoje eu vou contar como surgiu o nome metafísica. Olá, eu sou o Felipe, sou apaixonado por filosofia e por café. Este é o Expresso Filosofia. Corre pegar a sua mega xícara de café e vamos iniciar o nosso vídeo. De uma coisa todos sabemos: Aristóteles era fodão. E mais, você sabia que Aristóteles escreveu 14 livros sobre metafísica? Ah, mas tem uma coisa que talvez você não saiba. O termo metafísica foi criado depois de Aristóteles. Mas, peraí, como assim? Como Aristóteles escreveu sobre metafísica se o termo foi criado depois dele? Bem, é que Aristóteles falava de filosofia primeira. Essa era a sua metafísica. Iremos estudar isso nos próximos vídeos. O que nos interessa agora é descobrir como surgiu o termo metafísica. Bem, ao morrer, Aristóteles deixou a sua biblioteca para Teófrasto, que deixou toda a sua biblioteca com a obra aristotélica para Neleu. Este levou as obras até Ceps, em Troade, a sua cidade natal. Seus herdeiros decidiram escondê-las dos soberanos de Pérgamo e de Alexandria na época. Essas obras ficaram esquecidas até mais ou menos 100 anos antes de Cristo. Foi quando Apelicon os encontrou e levou até Atenas. Em 86 a.C., Silas toma o poder de Atenas e mandou esses manuscritos para Roma, onde finalmente foram encaminhadas até Andrônico de Rhodes. Este é quem organiza e categoriza as obras de Aristóteles. Andrônico, ao fazer a edição dos livros aristotélicos, definiu os assuntos lógica, moral, poética, física e, após organizar os livros da física, ele encontrou 14 livros que não tinham nome, em que Aristóteles falava de filosofia primeira. Andrônico chamou esses livros de metatafísica. Meta é uma palavra grega que significa o que vem depois, e física significa física, ou como nós conhecemos, natureza. Traduzido em português, metafísica, ou, para melhor entender, o que vem depois da física. Ou seja, o nome metafísica se originou porque os livros eram apenas organizados numa estante por último, depois da física. Era apenas uma questão de organização. Após isso, comentadores de Aristóteles procuraram dar o melhor significado para seu livro. Aí ouvimos as explicações de que seus escritos se chamam assim porque tratam de assuntos além da física, ou como veremos mais adiante, trata da essência das coisas. Olha só, eu acabei de revelar mais um fato importante da metafísica. Ela fala sobre a essência das coisas, o ser. E aqui vai mais uma curiosidade. Os filósofos pré-socráticos contribuíram para a metafísica. Sim, são aqueles que questionaram os mitos e buscaram o arqué, ou como nós conhecemos, o princípio de todas as coisas. Eu quero deixar claro aqui que a metafísica estuda o ser verdadeiro das coisas, o ser enquanto ser, apesar das aparências que as coisas possam ter ou das mudanças que elas possam sofrer. Se você ainda está confuso, não se preocupe. Ao longo de nossos vídeos, eu pretendo esclarecer todas as suas dúvidas. No próximo vídeo, a gente vai entender um pouco a concepção dos pré-socráticos sobre metafísica. E eu quero que você vá pensando enquanto isso, sobre o ser das coisas. Quer dizer, será que tudo muda? Por exemplo, hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu serei outra diferente?
Porque eu vou mudar como aparência, eu vou aprender coisas novas, eu vou mudar de ideia, de pensamento ou de opinião? Ou será que eu continuo sendo a mesma pessoa? Será que eu sou imutável e nunca vou mudar? Como até existe um ditado, pau que nasce torto morre torto? Fica aí a pergunta para você. Responda aí nos comentários. Fale o que você acha. Eu espero que você tenha entendido tudo até agora. Caso você queira algum material de apoio, cada vídeo eu vou indicar um dos livros que estou usando para estudar e escrever sobre o assunto. Hoje, eu gostaria de indicar o livro Curso de Filosofia, de Batista Mondin. Caso queira comprá-lo, o link está na descrição. Muito bem. Eu quis fazer essa parada, primeiro que eu precisei socorrer aqui a minha filha, né? Então nós estamos aqui num comentário do Giovanni Reale, né? Nos primeiros capítulos do livro da Física, Aristóteles localiza perfeitamente a raiz do erro dos eleatas e, em polêmica com eles, formula o seu grande princípio da originária multiplicidade dos significados do ser, que constitui a base da sua ontologia. Então, nós estamos aqui, meus queridos, tratando do Hon Einai, o que é o ser, e o Hon He Hon, o ser enquanto ser, né? O ser enquanto ser. Então, nessa aula, ficou claro para mim a necessidade, né, do que eu disse, de duas definições, né, que ficaram subtendidas aí. Primeiro, a substância, aquilo que fundamenta todas as coisas que existem, e quais são os dois tipos de substâncias. Existem apenas substâncias sensíveis, né, como sustentam filósofos, e também substâncias suprassensíveis. Tem, o que é geral, em geral, o que é uma substância? Em última análise, vai dizer o Giovanni Reale, em última análise, a questão que se deve responder é a primeira. Entretanto, é preciso começar a responder a segunda. Todos admitem que algumas das coisas sensíveis são substâncias. E porque é metodologicamente oportuno começar por aquilo que para nós é mais evidente. Quer dizer, não se trata de definir as coisas a partir daquilo que nós não temos experiência, mas a partir das substâncias que temos experiência, já que ela abre a janela do ser. E que, por abrir e por ter evidências da sensibilidade, né? Inclusive o livro da metafísica se abre dessa forma, de uma maneira categórica, de uma maneira, né, maravilhosa. O livro 1, né, o Aristóteles vai nos ajudar, o livro 1, dizendo: Pantes anthropoi tu eudenai orengontai physei. Todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Pantes anthropoi tu eudenai orengontai physei. Então, se tendem e querem saber, vão admitir a porta de entrada das substâncias sensíveis, que são a porta das sensações. Muito bem. Para depois seguir o rumo àquilo que para nós homens é menos evidente, menos em si e por si, ou seja, por sua natureza, ela seja mais cognoscível, mais intelectualizada, né? Então, em geral, para os naturalistas, os pré-socráticos, substâncias são os elementos materiais, os elementos arquétipos da constituição do mundo. Para os platônicos, a substância é a forma, como um princípio substancial. E para os homens comuns, no entanto, a substância pertenceria a ser, o indivíduo e a coisa concreta, feitos a um só tempo de forma e matéria. Bem, a matéria, o Aristóteles vai chamar de rilé,
É um princípio constitutivo de todas as realidades? Já a forma é um princípio que determina, concretiza e realiza a matéria. Muito bem, gente. Tendo falado... eu também falei do acidente, né? A última frase foi o acidente. É um termo técnico que Aristóteles se utilizou para definir aquilo que uma coisa acontece não sempre e nem no mais das vezes. Ou seja, não estavelmente, portanto, uma característica que não faz parte da essência da coisa. O ser acidental é, portanto, fortuito e casual. Não faz parte do ser das coisas. Joia. Então, nós vamos encerrando por aqui essa aula, né? Você que está assistindo a gravação, eu fui um pouco mais para expressar, então, a ciência, a metafísica como ciência do ser, da totalidade do ser, da ciência do ser enquanto ser. O ser, esse espectro de estudo, ele se dá, ou ele aparece, ou ele é contemplado de várias maneiras, de vários modos. Contudo, a sua primeira acepção, nós temos a substância, que abre a porta para o conhecimento, para uma percepção mais aguda dessa entidade intelectual, cognoscível, às vezes incognoscível. E aí temos uma frase de efeito de Aristóteles, que o ser e o uno são o mesmo. Bem, a substância, por sua vez, essencial, é o termo que indica o que uma coisa é, e que nós vimos ali, elas estão ligadas mais à sensibilidade, ao sensível do que ao suprassensível. Já o acidente, como núcleo condicionante e participante da substância, é casual, fortiori, né? Não faz parte das bases elementares. Obrigado aí pela participação de todos vocês e até a próxima.